Será que um tênis de R$ 2.000 faz realmente você correr melhor ou é só um efeito psicológico? Hoje a gente vai falar aqui do que a ciência explica sobre o poder que um tênis pode ter sobre sua corrida e também algumas curiosidades e quais são até os pontos negativos que você pode encontrar pagando R$ 2.000 num tênis. Se você aprender algo até o final do vídeo, não deixa de deixar aquele like e deixar o seu comentário aqui também. E já aproveita e deixa uma pergunta para você. Se você for escolher um tênis que você está interessado em comprar hoje, qual você gostaria de comprar, independente de valor? Coloque aqui embaixo. Siga a gente lá na @atletasdageral. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou ultramaratonista e vou compartilhar com você o que a ciência diz sobre os calçados. Vale lembrar que a famosa placa de carbono, que é realmente uma placa feita de carbono colocada na entressola dos tênis, começou a ser desenvolvida em 2017. Em 2018 tem um estudo de esporte e medicina feito pelo cientista Hogg Kamer, que mostrou que o Nike Vaporfly na época tinha uma economia de corrida de 4%. O que é uma economia de corrida? É quando o tênis consegue te propulsionar mais para frente. Você não precisa fazer 4%, por exemplo, mais força. Você consegue então ter esse retorno de energia melhor. Você fica com menos tempo de contato com o pé no chão e assim economiza energia com o resto da distância que você tem que percorrer. Como estamos falando de 4% de melhora, para um atleta de elite isso equivale a 3 minutos no tempo. Para um atleta que terminaria uma maratona em torno de 4 horas, isso vale até 20 minutos no tempo. Mas será que realmente isso faz muita diferença na prática para um corredor amador? Um outro estudo de 2019 de Barnes e Kildin, eles fizeram um estudo mostrando, medindo o oxigênio dos atletas correndo numa esteira com tênis diferentes, mostrando que sim, tênis mais caros, geralmente com placa de carbono, faz o atleta usar menos oxigênio para o mesmo pace. Então, de acordo com a ciência, sim, faz diferença. Mas será que para você justifica R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais em um tênis para você ganhar 3 ou 4%? Vamos falar sobre isso agora e algumas curiosidades também. Primeiro ponto, o terreno. A gente está falando aqui de estudos sempre feitos em asfalto, realizado no asfalto. Quando a gente vai falar de trilha, a gente vai falar de terreno misto, a história pode mudar um pouco. Por exemplo, esse último final de semana, o recorde de backyard, que é uma prova que você tem que percorrer 6,7 km a cada hora e não tem fim, só termina quando um dos dois últimos desiste, então temos um campeão. Essa prova teve esse final de semana um recorde mundial de 798 km. Ele correu durante 4 dias e 23 horas. Claro, entre uma hora e outra, se você percorreu 6,7 km, você demorou 40 minutos, você pode descansar 20 até a próxima hora. Esse é o modelo do backyard. E adivinhe, nenhum deles usou tênis de placa. Porque justamente nesse tipo de modalidade você tem que se manter num pace até lento e constante, mas aguentar o máximo de tempo possível. Geralmente esse tipo de prova é feita em terreno misto, então um terrão, uma estrada, geralmente pega um pedaço de grama, então os atletas optam por tênis que tem mais estabilidade. Então, de acordo com a ciência também, é mostrado que você pode ganhar com a velocidade, com um tênis mais leve, com tênis de placa, você acaba perdendo em corridas extremamente longas como ultras maratonas, porque se você tem um tênis mais acolchoado e mais pesado a princípio, você normalmente vai correr mais lento, mas você vai economizar mais sua musculatura, porque cada impacto que você tem vai ser amortecido de uma melhor maneira. Então o terreno conta bastante. Quando falamos dessa melhora com tênis de placa, estamos falando de asfalto. Mas será que um tênis também não pode motivar o atleta? É isso que eu vou falar para vocês agora, com esse estudo de 2016, que foi publicado no Jornal de Psicologia e Exercício. Ele mostrou 2 grupos de atletas, onde um grupo acreditava que o tênis que eles estavam usando era melhor, mais responsivo, e outro grupo de atletas que usou um tênis convencional. Os atletas que usaram um tênis que acreditavam que era um tênis melhor, performaram melhor do que quando eles correram com um tênis mais convencional. Ou seja, o efeito placebo existe. Existe não só para quando você usa um tênis, mas é comprovado que em inúmeras áreas o efeito placebo existe. Quando você acredita que algo vai ser melhor, normalmente seu sistema neural, mental e seu corpo vai responder como se aquilo fosse melhor mesmo. Portanto, trocar de tênis pode ser um auxílio mental para você, te motivar a ir correr, já que você está faltando um treino ou outro, pode te ajudar a ir testar justamente esse tênis e rodar mais alguns quilômetros, pode te motivar para ir fazer uma prova, você pode se dar como recompensa de ter feito alguns treinos ou uma prova difícil e se compensar dando um tênis de presente para você mesmo.
Então esse é um lado positivo também de sempre treinar com novo material. Mas lógico, a gente tem que ser racional, a gente não vai ficar só gastando para se motivar. Não use isso como desculpa, mas a ciência prova que o efeito motivador tem um ponto importante no jogo. Um fato histórico interessante é que o Vanderlei Cordeiro, aquele que o padre irlandês abraçou ele na Olimpíada e impediu talvez ele de ganhar o ouro, ele pegou o bronze naquela Olimpíada da Grécia, ele tem ainda o recorde da Maratona de São Paulo, que é de 2002, e nessa época não tinha tênis de placa. Então vejam quantas pessoas já correram a maratona desde então, quantos atletas olímpicos correram depois dele e nunca quebraram o recorde dele, que foi feito sem um tênis de placa. Então nós já vimos que o tênis ajuda alguns porcento, 3, 4%, já vou falar mais disso com você. Ele ajuda psicologicamente também como motivador, mas ele obviamente não faz tudo. E agora chegou a hora da gente falar justamente disso. Existem inúmeras maneiras de você correr melhor, seja mais rápido ou mais longe. Primeiro passando pelo treino, pela nutrição, pela hidratação, o estilo de treino e estímulo que você dá para o seu corpo. Aqui no canal, entre os vídeos mais assistidos, tem 2 vídeos que eu falo do tempo de reação que você tem entre o seu pé e o solo e como você pode melhorar até 5% sua corrida acrescentando um treino de alguns segundos na semana. Ou seja, 0 custo para você e você conseguiria ter a mesma melhora que você teria comprando um tênis de placa comparado a um tênis sem placa. Ou seja, existem inúmeras variáveis que você pode melhorar no seu treino antes de você pensar em pagar R$1.000, R$1.500 a mais de um tênis. E óbvio, se você tem o dinheiro para comprar um tênis mais caro e quiser andar com ele no shopping com tênis de placa, faça, o dinheiro é seu. Eu mesmo tenho vários tênis de placa, isso não impacta a minha vida pessoal, financeira, porque eu tenho condições de comprar, tenho esse privilégio, mas assim, óbvio que eu poderia ser um corredor melhor atacando todas as outras variáveis do que comprando um tênis. Então, caso você possa se oferecer, faça isso, mas saiba que existem inúmeras outras habilidades e técnicas que você pode ter, que você vai melhorar sua corrida muito mais do que esses 4% com o tênis. Uma vez que você deseja ser o melhor atleta, o melhor corredor, e você já tentou melhorar todas essas variáveis, fazendo exercício pliométrico, assistindo o vídeo que eu coloquei aqui embaixo, ensinando a fazer esse teu tempo de reação melhorar, treinando mais vezes na semana, aumentando o volume de treinamento, prestando atenção na sua alimentação, na sua hidratação. Após isso, quando você acrescenta um tênis, óbvio que vai ser uma variável que vai ajudar você a correr melhor. Além da parte física, como eu expliquei que é provado cientificamente, como também na parte psicológica. Se você quiser inverter essas ordens e comprar o tênis primeiro, também não há problema nenhum, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que existem várias variáveis que vão melhorar a sua corrida e o tênis é só uma delas. Se fosse fácil assim, todo mundo que corre com a Adios Pro 4, o último tênis da Puma, da Nike, enfim, iria sempre fazer os melhores tempos. Vocês sabem muito bem, tem muito corredor aí que corre com tênis mais barato que tem e bate recordes. Porque esse é o ponto que eu quero abordar com vocês. Quantas variáveis você pode melhorar comparado somente com um tênis, que é uma das dezenas de variáveis que melhora a sua corrida. Falando ainda de tênis, o peso do tênis é um fator também essencial quando você vai avaliar performance. Um tênis mais leve, por exemplo, de 220 gramas, como por exemplo o Boston 13, como por exemplo alguns tênis da Adidas mais de ponta, de outras marcas também, que pesam em torno das 200 gramas, você vai economizar muito mais energia do que com tênis de 300 gramas. Mas como eu falei, depende também quanto tempo você vai ficar correndo, principalmente se for um ritmo lento. Também é provado cientificamente que se você usar um tênis mais pesado, que a princípio é mais lento, como um Nimbus da ASICS, por exemplo, como um Mag Max da Puma, você vai, na verdade, economizar sua musculatura em percursos muito longos. Então acaba anulando a vantagem que você teria tendo um tênis mais rápido. Ele é mais rápido, mas pode causar mais dano muscular durante uma corrida muito longa. E com tênis mais pesado, que a princípio você gastaria mais energia, você economiza seus músculos depois de várias horas. E vamos ser honestos, um tênis pode ajudar, mas ele tem que caber no seu bolso também. Então sempre leve isso em conta para quando você for comprar um tênis. Vale lembrar também que nunca é legal você julgar o tênis do coleguinha, seja porque ele é um tênis mais caro, seja porque ele é um tênis mais barato. Tem gente que corre descalço, tem gente que corre com tênis de R$200, tênis comprado na feira, tênis falsificado ou tênis de R$2.000. Nenhum deles te transforma em mais raiz ou Nutella. Porque, por exemplo, um atleta pode correr com tênis de R$200, ganhar uma maratona, ganhar várias provas. Quando ele passa a usar um tênis de R$2.000, ele não deixou de ser raiz. Ele sempre foi raiz porque ele sempre treinou, sempre levou a sério e sempre usou cada uma dessas variáveis que eu citei já hoje para melhorar como atleta. O tênis só é a cereja em cima do bolo. Agora eu vou deixar uma segunda pergunta aqui para você responder aqui no comentário. Qual é seu tênis favorito? Se fosse para ter um só pro resto da vida, dos que você já usou, obviamente, né? Eu vou responder essa daqui para vocês. Eu tenho o Adios Pro 3 da Adidas, Adios Pro 4, tenho o Takumi 100, tenho o Boston
12, eu tenho alguns tênis da ASICS, eu tenho vários tênis, tenho tênis da Fila. E se fosse para escolher um só, para mim, pro resto da vida, seria o Boston 12 da Adidas. Agora saiu o 13, não sei se é tão bom quanto, mas para mim é o tênis que eu mais sinto que quando eu corro devagar, ele é muito confortável e quando eu acelero, ele me empurra para frente como se fosse um tênis de placa. Ele não tem placa, ele só tem aquela tecnologia da Adidas que tem as hastes, mas elas não são de carbono, ele não é considerado um tênis de elite, mas é um tênis de preço intermediário, tá ali na faixa dos R$1.000, então não é barato, mas para mim seria um tênis, se fosse para ter um só pro resto da vida. Não acho ele o melhor para correr rápido, acho o Adios Pro 4, por exemplo, o 3 melhor, e com certeza qualquer tênis de placa de verdade, de carbono, vai ser melhor do que ele, e também existem tênis mais confortáveis e mais baratos, que seriam o melhor custo-benefício. Mas como eu falei, se fosse para ter um só, essa seria a minha escolha. E deixa aí sua opção no comentário pra gente matar a curiosidade, eu quero saber também o que você pensa. Dê o seu like no vídeo, eu espero você no próximo vídeo dos Atletas da Geral.